qual Deus nos concede de estar mais uma vez falando do teu amor, falando da tua palavra, e a qual Deus nos concede de estar na sua casa. Porque muitos irmãos queriam estar adorando a Deus assim como nós, mas está no leito do hospital, ou já partiu para a glória. E nós temos esse privilégio, e muitas das vezes não glorificamos, não exaltamos, não damos um aleluia. Por muitas das vezes achamos que o aleluia e o glória é para o homem. Não, irmão, o seu glória e o seu aleluia é direcionado ao Pai, que está no céu. Então não retém o seu glória, não retém o seu aleluia. Glorifica e exalta aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo de número 5, depois o 9 e o 14, que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, versículo 9, quando dizia isto, vendo, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Verso 14, e todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Podeis assentar, curva vossa cabeça, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, eu quero louvar e exaltar o teu nome santo, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez, falar da tua palavra, falar do teu amor. Deus, que o Senhor venha usar a minha vida, meu Pai, que não venha sair palavras da minha boca direcionada e dirigida por mim, mas sim guiada pelo teu Espírito. Espírito Santo de Deus, me usa mais uma vez. Ah, Senhor Jesus, eu já pude sentir a tua glória, a tua presença nesta casa. Eu sei que maravilhas o Senhor pode fazer, se assim o Senhor quiser. Amém? Quero agradecer ao pastor Carmona, nosso presbítero? Diácono Leandro, em nome de Jesus, por esse convite, né? E quero dizer que é uma honra. Amém? Estou sendo acompanhado da minha pastora presidente, pastora Edna, juntamente com a minha esposa, minha filha, Esther, que já deve estar dando lugar aí, em algum lugar. Louvado seja o nome do Senhor, e minha sobrinha Carol. Traga a paz do nosso pastor presidente, pastor João Amaro, que se encontra ali em Portugal, onde foi fazer a obra do Senhor. Irmãos, o livro a qual acabamos de fazer menção, Atos do Apóstolo, vai dizer sobre a asserção de Jesus. E para mim chegar nessa parte, eu quero decorrer alguns livros anteriores. A Bíblia vai nos dizer que um anjo aparece a uma jovem chamada Maria, e vai dizer para essa jovem: bendita é tu entre as mulheres, achada graça foi dada aos olhos de Deus, e você vai gerar, e esse menino vai se chamar Jesus. A Bíblia vai dizer que essa mulher vai gerar no período de 9 meses e vai dar à luz ali em Belém. Jesus, quando nasce, ele é direcionado a Nazaré, e ali vai se passar alguns anos. E a primeira aparição de Jesus na Bíblia vai ser com 12 anos no templo, ensinando os maiorais naquele dia. E ele vai chamar a atenção pelas suas palavras, apesar de ter 12 anos. Mas venhamos entender, com 12 anos não deixava de ser Jesus, continuava sendo filho de Deus. A Bíblia vai dizer que dos 12 aos 30 anos, a Bíblia vai dizer que vai haver um silêncio sobre a vida de Jesus. Eu creio que nesse período Jesus vai trabalhar com seu pai, vai aprender a marcenaria ali, a qual seu pai exercia naquela época. Jesus, dos 12 aos 30, ele vai continuar trabalhando, mas vai ficar ausente. A Bíblia vai dizer que ele vai reaparecer com 30 anos, e de repente ele vai aparecer de frente ao rio, aonde tem um homem por nome João Batista, pregando e ensinando e batizando em nome de Deus.
Quando João Batista vê aquele homem chegando, ele vai falar assim: não sou digno de te batizar, eu que tenho que ir, e me batiza o Senhor. Mas Jesus, por sua humildade, por sua simplicidade, vai dizer: João, tu precisa me batizar para que venha se cumprir aquilo que eu vim fazer nessa terra. A Bíblia vai dizer que quando Jesus desce as águas, vai haver 3 fatos interessantes. O primeiro, o céu se abre. O segundo, o Espírito desce sobre Jesus em formato de uma pomba. E o terceiro, a voz brada do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia vai dizer que após esse fato acontecer, Jesus vai se distanciar num período de 40 dias e 40 noites, no deserto, no monte, orando e jejuando, aonde o Satanás, o inimigo das nossas almas, vai tentar ele de várias maneiras, do Espírito Santo de Deus. Não existe outra maneira da gente vencer. A gente pode buscar, tentar de várias maneiras, mas a única maneira que a gente vai conseguir é através da palavra, buscando a palavra, buscando a presença e a glória de Deus sobre as nossas vidas. Jesus vai vencer. E após aqueles 40 dias e 40 noites, Jesus vai ter uma missão. Aproximadamente 3 anos e meio Jesus vai exercer o seu cargo. E isso me chama muito a atenção, porque Jesus se prepara 17 anos para exercer 3 anos e meio. E os 3 anos e meio Jesus vai ter uma grande incumbença ali, uma grande missão do que? Dirigir os discípulos e ensinar os discípulos o que é o céu, o que é a terra, o que é o Pai, o que é o Filho e o que é o Espírito Santo de Deus. E essa é uma missão que não é fácil, porque mexer com o ser humano é algo difícil, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um caráter diferente. Se a gente for ver, Tomé era incrédulo, Pedro era rancoroso, pegava a espada, cortava a orelha. Então era difícil para Jesus lidar com aqueles homens, ensinar aqueles homens, porque Jesus tinha um prazo. O meu prazo é o quê? 3 anos e meio, viver aqui aproximadamente e ensinar esses, porque esses vai dar continuidade àquilo que eu vim fazer. E vai começar a batalha de Jesus com aqueles discípulos. Jesus separa 70 discípulos, anda com 12, sobre o monte com 3, mas só que tinha intimidade somente com um, com João. Isso é uma lição para mim e para você. A gente tem vínculo com muitos, mas intimidade para poucos. E confiar somente em um. Quem? Deus, o Pai, que é o único que não vai nos decepcionar. Jesus agora vai ter uma missão. E missão que é essa? Tentar colocar na cabeça daqueles discípulos 2 questões que eles não entendiam, pastor. Qual? Eu vou morrer. Eles não entendiam que Jesus ia morrer. Uma certa feita, Jesus conversando com os discípulos, ele vai dizer: eu vou morrer, eu vou ao Pai. Pedro toma a frente, vai falar: não, o Senhor não pode morrer. O Senhor não pode fazer isso. Como que o Senhor vai fazer isso? Vai nos deixar? Eu não aceito. Jesus olhando para Pedro e vendo que não era Pedro, ele fala: para trás de mim, Satanás. Estou dizendo de discípulo, dando lugar para o inimigo. Se nós abrir brecha, o inimigo trabalha na minha e na tua vida, e nós damos lugar para ele. A outra missão: eu vou morrer, mas eu vou viver. E os discípulos não entendiam isso. Eu vou morrer e eu vou viver, e eu ressuscitarei. Era uma missão a qual Jesus tinha que introduzir e colocar dentro da cabeça daqueles discípulos. E os discípulos não conseguiam entender. Após alguns dias, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai para a cruz aos 33 anos. E ali ele morre, pastor. Ele entrega o seu espírito. E os discípulos vão se decepcionar, não vão acreditar naquilo, porque eles achavam que aquilo não iria acontecer. Mas de fato aconteceu. E eles não acreditaram, pastor. A gente intitula Tomé como incrédulo, mas não foi só Tomé que não acreditou que ele ia ressuscitar. Eu vou provar para você dentro da Bíblia 2 discípulos
indo em caminho para Emaús. E qual que era o assunto daqueles discípulos? Nós se enganamos. Achamos que era ele. Acreditamos que era ele que veio para mudar. Mas ele partiu, ele morreu. E da pior morte que existia, mais vergonhosa daquela época, a cruz. E eles conversando entre eles, irmã Deise, e vão conversando, de repente aparece a terceira pessoa e pergunta para eles: do que vocês estão falando? E eles vão dizer para essa terceira pessoa: você não sabe do fato? Achamos que aquele homem era o Messias, mas ele veio e infelizmente morreu. Falando daquele que estava morto, mas que já havia ressuscitado, mas não sabia que era ele. E o caminho vai se prolongando, porque era aproximadamente de Jerusalém para Emaús, era aproximadamente de 12 a 13 quilômetros. E a conversa deles era só essa, e Jesus ali com eles ouvindo. De repente cai o anoitecer, e aqueles dois discípulos vai olhar para aquele homem e vai falar assim: não quer entrar e pousar conosco? A cidade é perigosa, já é de noite. E Jesus educadamente aceita o convite. Jesus, ele não se convida para entrar na tua casa. Não quer que nem o inimigo chega, mete o pé, bagunça tudo, depois sai e deixa tudo lá. Jesus não, Jesus quer que você convida ele essa noite para entrar dentro da tua casa, dentro do teu lar. Eu não sei da maneira que você chegou aqui, mas Jesus está esperando o convite da sua parte. E que convite é esse, pastor? Venha, Senhor, para dentro da minha casa, porque está perigoso aí fora. E Jesus, ele vai entrar para dentro daquela casa e vai dizer que a convivência daquela época era que o convidado partiu o pão. E quando eles vão ali participar daquela janta, eles falam: Senhor, a honra é dada ao Senhor, parte o pão aqui para nós. E quando aquele homem pega o pão e parte, os olhos daqueles discípulos abrem. Um olha para o outro e diz assim: eu conheço esse partir do pão. Eu conheço esse partir do pão. Por acaso, quando nós vinha no caminho, o nosso coração não ardia, porque eu percebi que tinha algo diferente nesse Senhor. E de repente esse Senhor que parte o pão, ele some. E a Bíblia vai dizer que esses dois discípulos vai voltar correndo para se encontrar com os outros e falar assim: ele morreu, mas ressuscitou. Não só esses dois discípulos, a Bíblia vai dizer que Madalena também levanta ali, pastor, e vai correndo com aquele vaso de nardo ali, lavar o corpo de Cristo. Então, se ela está indo lavar o corpo, ela também não acredita que ele iria ressuscitar. Eu estou dizendo, irmão, de discípulos que andou com Jesus, que viu milagres, viu maravilhas, viu Jesus ressuscitando mortos, viu Jesus curando cego, viu o paralítico de 38 anos ali sair com a sua cama debaixo do braço. Não acreditaram no que Jesus falava: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher corre, e quando ela chega na porta do sepulcro, a pedra estava removida. E ela vai dizer: aonde colocaram o corpo do meu mestre? Elas não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Quando ela vira, ela vai se deparar com um homem vestido de branco e vai falar: o que procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? O que você faz procurando no meio dos mortos aquele que já ressuscitou? E quando ela vira de novo, vai haver uma voz que vai dizer: Maria. E ela vai olhar e vai falar assim: é o meu Senhor que ressuscitou. Ela corre de encontro a ele, ele fala: não me toques ainda, porque eu ainda não fui ao Pai. Mas vai e diz aos irmãos que eu ressuscitei. A Bíblia vai dizer que aquelas mulheres vai correr e vai dizer aos discípulos: ei, o Senhor foi crucificado, morreu, mas nessa manhã ele ressuscitou e está de volta. Eu estou falando de Jesus, irmão, para que você entenda a história desde o início, para mim chegar no livro a qual nós lemos sobre a sua ascensão. Jesus agora tem 40 dias para colocar na cabeça daqueles 12 discípulos que ele tinha ressuscitado. Morreu, mas ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que agora eles estão no monte, conversando, pastor. Eu quero chegar na parte já daqui
porque o horário já está avançado e ainda tem 2 apresentações. Eu quero chegar no livro a qual nós lemos. A Bíblia vai dizer que Jesus vai começar a conversar. E a Bíblia diz que aproximadamente 500 pessoas estavam sentadas, ouvindo o que Jesus estava falando, ouvindo as maravilhas que Jesus estava pregando e tentando ensinar para aquelas pessoas. E vai entendendo que quanto Jesus ele vai falando, ele vai subindo, e os discípulos sem entender. E ali creio eu que tinha muitos daqueles que receberam o milagre da parte de Cristo. Ali estava sentado ali, provavelmente o cego, provavelmente aquele paralítico do tanque. Eu quero dizer para você que quando Jesus ele vai subindo, ele some no meio daquelas nuvens, e a Bíblia vai dizer que um discípulo olha para o outro assim, sem entender, e fala assim: ele se foi, e agora o que será de a gente? Ele ressuscitou, mas foi embora de novo. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, número 24, a partir do verso 7 e 8, que Jesus ele é assunto fora do céu e dentro do céu. A Bíblia vai dizer que vai falar assim: quem é este Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas entranhas, este é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Parece que eu vejo, pastor, ali os discípulos olhando um para o outro, aquela mulher a qual ali foi pega em adultério, ela falando: eu não posso pecar mais, porque aquele que me guardou, me protegeu, ele sumiu. Parece que eu vejo aquele paralítico que estava 38 anos sentado ali, deitado naquela maca na beira daquele tanque, falando assim: ainda bem que ele não foi para a festa e ele veio até aqui e me curou. Parece que eu vejo a mulher do fluxo de sangue dizendo: ainda bem que eu saí do meu lugar ali de imundície, onde eu estava, e eu fui e toquei na ponta da orla, porque agora ele não está mais aqui. Parece que eu vejo Bartimeu falando: ainda bem que eu clamei: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele abriu os meus olhos naquele momento, e eu enxerguei, porque agora ele não está mais aqui entre a gente. E agora que eu vou fazer? Parece que eu vejo Jairo falando: ainda bem que ele foi na minha casa, tocou ali, falou com a minha filha e ressuscitou a minha filha. Parece que eu vejo Zaqueu sentado junto com a família falando: valeu a pena eu subir naquela figueira, e valeu a pena ele falar: hoje a tua casa vai levar a salvação. Parece que eu vejo, irmão, todos aqueles ali sentados, olhando para Jesus, subindo, sumiu entre as nuvens e falando um com o outro. E agora o que vamos fazer? Ele partiu, ele foi embora, o que podemos fazer agora? Mas aí se levanta um no meio deles e vai dizer: mas ele disse algo para nós, ele disse que ia morrer, ele morreu, ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou, mas ele falou: esperais do céu, porque João Batista, no versículo 5, a qual a gente leu, ele falou assim: João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E a ordem de Jesus para aqueles discípulos foi: descei para o cenáculo e ficai lá, até que do alto venha o socorro. E aqueles discípulos ali, minha irmã, vai descer juntamente com aqueles 500, sabe por quê? Os 500 viu a glória, viu o poder, viu a majestade. Mas você quer ver a igreja mesmo permanecer de pé? É quando a gente fala assim: vamos descer para o cenáculo, vamos orar, vamos orar. Era aproximadamente 500 pessoas naquele cenáculo, e a Bíblia vai dizer que o primeiro dia, qual que era a oração deles? Eu não sei, mas eles falavam bem assim: ele falou que vai mandar algo. Da onde que vai vir? Eu não sei se é da esquerda, se é da direita, eu não sei se é de baixo ou se é do céu, mas eu creio que a oração deles era assim: Senhor, o Senhor nos prometeu algo, então manda, Senhor, manda. E vai passar o primeiro dia, a pessoa já vai ficar angustiada, já vai mandar, ali já vai sair algumas pessoas, e no segundo dia também a oração deles é falando: Senhor, o Senhor falou que ia mandar algo, então manda, Senhor, manda, vai mandando, Senhor Jesus, vai mandando. Passa o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e as mesmas orações: Senhor, eu não sei de onde vai vir, mas eu estou esperando, Senhor, manda, Senhor, manda. E ele ali orando, perseverando, porque, irmão,
Eu e você só vamos conquistar algo se perseverar, se insistir, parar de olhar para a esquerda, parar de olhar para a direita, parar de olhar para o irmão que é feio, o irmão que é bonito, o irmão que fala muito, o irmão que fala pouco. Eu não gosto de sentar do lado desse irmão que ele dá muito glória, que isso e aquilo. Não, o seu objetivo aqui, a sua ordem de Jesus é permanecer no cenáculo, permanecer no cenáculo. E aqueles homens habitaram ali no cenáculo, e no 10º dia, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele desce e enche todos com a sua glória, com o seu poder. Eu vou dizer para você, de 500 aproximadamente pessoas, só ficou 120, e o que eles receberam? Eles receberam autoridade, poder do alto. Eles todos foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, naquele momento, e a casa foi cheia, foi repartida em línguas estranhas. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei a maneira que você chegou aqui, mas Deus, ele vai te renovar a tua força. Pastor, eu cheguei aqui só pelo vento, e Deus está dizendo: ei, tu vai sair daqui nessa noite, dada a mão direita com o Pai, dada a mão direita com o Filho, e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos dizer claramente que todos eles foram renovados e transferidos ali pela glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, e o que esses discípulos não conseguiam entender, que eu entendo no dia de hoje? Eu entendi, pastor, que os discípulos não conseguiam entender por que a morte, por que a ressurreição, porque eles não tinham o que eu e você tem. Porque você está aqui nessa noite, se eu perguntar para você, você crê que Jesus morreu na cruz? Você vai dizer que sim. Você crê que Jesus ressuscitou o 3º dia? Você vai dizer que sim. Mas você sabe por quê? Tem algo dentro de você e dentro de mim que testifica isso, e os discípulos não tinham. Mas a Bíblia vai dizer que a partir do 10º dia de oração, naquele cenáculo, eles foram cheios do Espírito, e ali eles começaram a testificar o que Deus ia fazer. Ali eles começaram a receber poder e ter coragem para falar da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro, aquele que tira a espada, que andou sobre as águas, e a Bíblia vai dizer que ele vai começar a primeira pregação dele. Aproximadamente 3.000 almas aceitaram o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, se nessa noite você sair daqui direcionado pelo Espírito, direcionado pela glória de Deus, você vai fazer a diferença no teu trabalho, você vai fazer a diferença, sabe aonde? Na tua escola, na tua faculdade. E o que eu preciso fazer? Chama, fala: manda Jesus o seu poder, manda Jesus a tua glória, manda Jesus, que eu estou precisando ser diferente. Eu estou precisando, ó Pai, parar de falar palavrão. Eu estou precisando, ó Pai, parar de ver aquilo que não deve eu ver. Eu estou falando para você, o Espírito Santo vai começar a te incomodar, que quando você falar aquilo que não deve falar, você vai falar: o Senhor me perdoa. Sabe por quê? Porque o Espírito vai habitar dentro de você e vai começar a te incomodar. Eu quero dizer para você, você sabe por quê o Deus cega o inimigo na tua vida? Porque a obra que ele tem na tua vida é muito grande. Eu quero dizer para você, neste dia de hoje, o Espírito Santo vai renovar a minha e a tua força. Eu quero dizer para você, não se assuste se as pessoas começarem a olhar para você e dizer: você está diferente depois daquele culto. O que aconteceu? Você vai falar assim: é o Espírito que habita na minha vida, é o Espírito que habita na minha vida. Eu não sei a maneira que você chegou, mas da mesma maneira eu quero profetizar na tua vida: você não vai sair daqui, você não vai sair daqui, porque hoje é noite de revestimento na minha vida, hoje é noite de revestimento na tua vida. O Espírito Santo só quer que você adore o nome dele, que você glorifique o nome dele. Vai começando a receber a glória de Deus sobre a tua vida, começa a receber a glória de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Deus quer mudar a história de pessoas aqui. Você não entende porque essa situação, e Deus está falando assim: eu vou começar a trabalhar. A luta que você passou essa semana que vem vai começar a mudar, a sua história vai começar a mudar. Essa dor que você está sentindo, você não vai sentir mais. Essa angústia que você está sentindo, você não vai sentir mais. Você vai começar a falar assim: que estranho isso que aconteceu comigo, eu não sinto mais nada, eu sinto diferente. Aí você vai lembrar: é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que entrou na minha vida, é o Espírito Santo que desceu na minha casa, é o Espírito Santo que mudou a minha história. Pastor, qual que é o segredo? Verso de número 14:
E todos esses perseveraram unanimemente em oração, súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Não muda nada no dia de hoje. Você quer vencer? Continue perseverando, unanimemente. O segredo ainda não mudou. Oração, jejum, leitura. Nada vai mudar na tua vida se você deixar esses 3 de lado. Mas se você começar a perseverar, começar a orar quando sair, começar a orar quando chegar, começar a orar quando almoçar, e começar a pedir discernimento para Deus, a tua vida vai mudar. Aqueles discípulos não entendiam quando Jesus falava, eu vou morrer. Eles não entendiam quando Jesus falava, eu vou ressuscitar. Mas após Atos 1, a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que a vida deles mudou. E não é diferente na minha e na tua vida. Nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. E a nossa vida, ela tem que ser mudada. A gente temos que ser diferente por onde passamos. Quando alguém olhar para mim e para você, eles têm que ver algo diferente. Se as pessoas no seu trabalho não te respeitam, se as pessoas na tua escola não vê diferença em você, está faltando algo. Está faltando algo na minha e na tua vida. E esse algo se chama Espírito Santo. E eu quero dizer para você que a partir de hoje, o Espírito de Deus vai te guiar. O Espírito de Deus vai te levar. O Espírito Santo de Deus vai mudar a tua história. Aonde você chegar, as pessoas vão falar assim, tem um brilho diferente na tua vida. E você vai dizer, eu recebi o Espírito que desceu no livro de Atos, capítulo dos Apóstolos, de Atos capítulo 2, que diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Ai, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Não é diferente na minha e na tua vida. O Espírito de Deus está rodando nesse ambiente, dando para entrar na tua vida e mudar a tua história. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Persevera unanimemente, ore, glorifique, exalte o nome do Senhor, que Ele vai mudar a sua história. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Creia que a tua vida vai mudar. Essa luta que você está passando, você não vai passar mais. Aquilo que você chegou aqui falando que não está aguentando, Deus manda dizer para você, hoje eu ponho um ponto final nessa história. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado. Eu não sei, mas Jesus sabe. Pastor, eu estou aqui só dando glória, rindo, mas o senhor não sabe a situação que eu estou dentro do meu lar. Jesus sabe. Jesus nessa noite vai mudar vidas. E eu creio que eu vou vir aqui, ainda vou escutar testemunho de pessoas falando, pastor, aconteceu na minha casa, aconteceu na minha família. O meu filho não estava vindo, agora ele vai vir. O meu marido não estava vindo, agora ele está vindo. O meu filho, a minha filha, a minha esposa. Deus, Ele tem o poder para mudar todo o caso na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar orando em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, você que recebeu essa palavra, coloca a mão no seu coração e fala para Deus assim, Deus, eu quero sentir o que aqueles discípulos sentiu. Eu quero sentir aquela glória, eu quero sentir aquele algo diferente. Senhor Jesus, eu quero sentir, Pai, o que aqueles discípulos sentiram. Eu quero falar em línguas. Quanto tempo faz que você não sente mais a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não sente mais a glória? Que você não fala mais em língua? Quanto tempo faz que você não consegue mais orar? Você não consegue mais?
Você não consegue mais clamar, você não consegue mais adorar o nome do Senhor, e Ele manda dizer para você: vou eu renovar suas forças no dia de hoje, vou eu renovar. Espírito, começa a falar assim, começa a pedir igual aqueles discípulos pediram: manda, Senhor, manda, 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 Senhor. Você vai começar a sentir algo diferente. Quer falar em língua, fala. Quer pular, pula. Quer rodar, roda. Nós somos pentecostal até o tutano. Nós não tem problema com isso. O problema nós tem é se nós não sentir a presença, se nós não sentir a glória de Deus em nossas vidas. Eu quero dizer para você, eu senti a presença de Deus desde a hora que eu sentei aqui nessa cadeira. Quando eu pisei o pé ali naquela porta, eu senti algo diferente nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você vai sair daqui cheio, você vai sair daqui com o poder da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nessa noite nós te glorificamos, nós exaltamos, ó Pai, a vida de cada pessoa que está aqui. Senhor Jesus, começa a mudar. Toca, Senhor Jesus, na vida desse irmão, toca na vida dessa irmã, toca, Jesus, toca, muda, meu Pai. Senhor Jesus, Senhor Jesus, enche, meu Pai, enche, meu Pai, assim como o Senhor encheu aqueles discípulos naquele cenáculo. Começa a encher, meu Pai, cada ovelha, Senhor Jesus, que está aqui desgarrada. Senhor Jesus, pessoas que chegaram aqui, meu Pai, que não te aceitaram ainda, renova a vida dessas pessoas. Vamos, meu Pai, reforçar a aliança. Espírito Santo, desce, Senhor Jesus, sobre a tua igreja. Desce, Senhor Jesus, aqui neste lugar. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, derrama o Seu poder e a Sua glória sobre a vida dessas pessoas. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, fortalece o casamento, fortalece, meu Pai, o noivado, fortalece esse namoro, fortalece, meu Pai, a história dessas pessoas, meu Pai. Começa, meu Pai, trazer documentos sobre a vida dessas pessoas, meu Pai. Senhor Jesus, entra naquele home office, muda a história, meu Pai, de cada um aqui nessa noite.